Olá investidores, olá investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Alessandro e no vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário CPTS11, custando aí R$ 7,98. É uma oportunidade ou é uma cilada? Vou mostrar para vocês dentro do relatório gerencial. Vamos ver também alguns indicadores. Vamos fazer a nossa análise gráfica para quem tem interesse de investir nesse fundo, saber se é o momento ideal de fazer a compra ou não. E também vamos fazer uma simulação de investimento se você tivesse 5 mil e 10 mil reais para investir nesse fundo imobiliário hoje. Vamos ver alguns detalhes importantes, poder analisar melhor este fundo imobiliário, saber por que ele reduziu um pouco aí o repasse dos seus dividendos e como a alavancagem está atrapalhando o fundo neste momento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre fundos imobiliários e ações, convido você a se inscrever aqui no nosso canal. E não se esqueça também que o seu like é muito importante. Quando você clica no curtir, quando você clica no like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante, pode encaminhar ele para outras pessoas. Sendo um fundo imobiliário IPCA na média mais 7,7%, em momentos que a deflação é grande, no caso atual estamos aí com 4,68% no IPCA, gera um pouco de receita inferior para o fundo imobiliário. Quando a inflação está mais alta, esse fundo imobiliário se beneficia. Em relação também à alavancagem, há um descasamento de indexadores. E agora aqui dentro do relatório gerencial fornecido pela Capitânia Investimentos, informativo sobre o CPTS11, um relatório de outubro de 2023, não é o mais atualizado, seria interessante se nós tivéssemos o relatório de novembro, porém a gestão ainda não forneceu. Mas mesmo assim, cabe-nos analisar alguns destaques desse fundo imobiliário. Mas antes de fazermos essa análise, é mais importante entendermos como o CPTS11 faz ali a sua arrecadação, como é que ele ganha o dinheiro, né? Dinheiro este que ele repassa para nós investidores. O CPTS11 é um fundo imobiliário que tem seu indexador IPCA, numa taxa média aí de 7,7%. Com isso, sendo seu indexador IPCA atrelado à inflação, quando nós temos deflação, esse fundo imobiliário ele tem dificuldade de gerar uma receita maior. Consequentemente, ele diminui os seus dividendos, como a gente pode ver aí, entregando 5 centavos, 6 centavos por cota. Historicamente, quando nós temos uma inflação mais alta, um IPCA está mais elevado, esse fundo imobiliário chegou a entregar aí 11 centavos, 10 centavos por cota. E agora nos destaques do fundo imobiliário, nós podemos ver que é um fundo imobiliário que tem um valor de mercado de 2,49 bilhões, mas o seu valor patrimonial é de 2,81 bilhões. Isso significa que o fundo imobiliário ele está sendo negociado abaixo do valor que ele vale pela sua cota patrimonial. Nós temos um total de CRIs deste fundo imobiliário aqui de 62 CRIs e todos eles adimplentes, quer dizer que o fundo imobiliário não apresenta problemas aqui com calotes. Nós temos aqui a taxa média do fundo imobiliário em IPCA é 7,7% e no CDI é uma taxa média de 3,83%. Isso se ele adquirir algum CRI em CDI. Aqui no resumo do relatório gerencial, nós podemos ver alguns comentários do gestor. Aqui é destacado que o fundo imobiliário mantém o foco na estratégia no portfólio, mantendo o mesmo perfil high grade. O fundo imobiliário CPTS11 é considerado um fundo imobiliário high grade, tendo os seus CRIs todos com registros dentro da B3. A distribuição do fundo, nós tivemos aí 6 centavos de distribuição por cada cota e na média dos últimos 12 meses, o fundo imobiliário está com um total de 7 centavos de distribuição por cada cota. Destaque também das movimentações, foram adquiridos 417 milhões em CRIs, ele vendeu 404 milhões em CRIs. Aqui abaixo nós temos que o fundo imobiliário ele tem uma média de negociações da B3 de 6,9 bilhões e a alocação atual do fundo está em 70% em CRIs, 27% em outros fundos imobiliários e 2,5% em caixa. Os seus top 5 maiores devedores são o FII General Shopping, o FII GTIS Brasil Logística, HBR, Via Varejo e Grupo Mateus. E aqui um ponto negativo do CPTS11 são as compromissadas, que é a alavancagem do fundo. Ele tem um total de 458 milhões em compromissadas, num total de 16% do PL do fundo. E o custo dessa alavancagem é de CDI mais 0,77%. Aqui nós temos um descasamento de indexadores. Por quê? É um fundo imobiliário que ele arrecada em IPCA e paga uma alavancagem em CDI. Se considerarmos
o Selic atual, para somarmos mais esse 0,77%, nós temos aí a Selic hoje está em 11,75%. Somando esse 0,77%, dá aí uns 12,50%. E se pegarmos a taxa média do fundo, que é 7,7%, mais IPCA, que está hoje em 4,68%, nós temos aí 12,3%. Então, dá meio que um empata, um 0 a 0. Às vezes até perde, né? A carteira de fundos imobiliários do CPTS11 aqui está em 29% em lajes corporativas, 26% em renda urbana e 18% em logística. Aqui os top 5 fiz dentro da carteira de fundo imobiliário, né? O HBRH11, o VXXV11, o COPP11, o TRXF11 e o HGLG11. Agora aqui para a gente dar uma olhada melhor entre a carteira de crise e o custo das compromissadas, vou até dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor aqui, ó. Como a gente pode ver, nos primeiros meses aqui, especialmente no ano de 2022, até para meados de julho aqui, que foi o primeiro resultado negativo do fundo, ele havia apresentado bons resultados positivos, né? 0,77%, 0,6%, todos os resultados positivos. Chegando em julho de 2022, ele teve o primeiro resultado negativo. Nesse período aqui já começamos a ter uma deflação. E depois desse período para frente, o fundo imobiliário praticamente entregou só resultados negativos, tendo aqui acho que abril de 2023 e em maio de 2023 entregou um resultado positivo, mas nos outros só resultado negativo. Vamos ver como a gestão lida com esse tipo de situação. Está atrapalhando bastante o fundo imobiliário, unindo isso aí ao indexador que esse fundo imobiliário tem para arrecadação no geral, IPCA mais baixo, deflação, ele arrecada menos, tem que pagar a compromissada, consequentemente, o seu dividendo também é reduzido. E agora aqui, para acompanharmos o resultado financeiro do CPTS11, nós podemos ver aqui nessa linha mais escura aqui a arrecadação que o fundo teve nos últimos meses, em especial aqui em outubro foi 19,4 bilhões, ele conseguiu aí 0,6 centavos por cota e entregou 6 centavos por cota, mas a alavancagem seguiu prejudicando o fundo aqui, ó. E nesses 2 meses aqui, nós podemos dar um destaque nesses 2 meses que foram despesas bem elevadas com alavancagem. Reduziu nos próximos meses 5,5 milhões, 5,4, 4,6 e uma elevação aqui no mês de outubro para 4,9 milhões em despesas com alavancagem. E agora, para a gente dar uma olhada mais detalhada aqui na exposição por segmento do CPTS11, nós temos a exposição logístico industrial, 31%, 27% em fundos imobiliários, né? A carteira de fundos imobiliários que a gente viu lá, 17% dos seus CRIs em shoppings, nós temos aqui varejo 11%, comercial 5,2%, liquidez do fundo 2,2%, e nos demais aqui na média de 1%, infraestrutura, hospital, residencial e educacional. Aqui abaixo nós temos a indexação do fundo, né? Nós vimos lá que ele é um fundo com indexador IPCA, 69% do fundo imobiliário é indexador IPCA, 0,9% do fundo imobiliário é indexador CDI, uma pequena quantidade, 2% está em caixa e 27% e aí é em outros fundos imobiliários. E agora, para acompanharmos alguns indicadores do CPTS11, sua cotação atual é de R$ 7,98 e nos últimos 12 meses aí, o seu dividend yield está na média de 11%. Em relação à sua cota patrimonial, o fundo imobiliário tem um valor de cota patrimonial de R$ 9,04 com um patrimônio de 2,8 bilhões. O seu PVP atual está em 0,88. O CPTS11 está no momento com 12% de desconto. É um fundo imobiliário que tem uma quantidade excelente de cotistas, 295.246 pessoas investem nesse fundo imobiliário atualmente. E nos seus últimos rendimentos, para novembro, ele entregou 6 centavos por cota, pagamento dia 21/11, e para dezembro, já anunciado aqui, também 6 centavos por cada cota, pagamento no dia 19/12 de 2023. E também, como não podia faltar, vamos fazer aqui a nossa análise gráfica para saber se o CPTS11 está num ponto ideal de compra. Estamos aqui dentro do site TradeView, o ticket é o CPTS11, o período que nós estamos analisando é uma semana. Já indo direto aqui para o nosso indicador RSI, nós podemos ver que o CPTS11 está num dos patamares mais baixos
em relação ao indicador. Podemos dizer que graficamente está no ponto ideal de compra do CPTS11. E olhando para os candles, nós podemos ver que ele chegou a patamares de custar aí os seus R$ 7,77, chegando a custar também R$ 7,68, foi quando ele atingiu a parte mais baixa do indicador. Olhando para o gráfico e para o indicador, sim, é um ponto ideal de compra para você entrar no CPTS11, caso você tenha interesse de adquirir este fundo imobiliário. É muito importante sempre, na hora de adquirir qualquer ativo, você analisar outros indicadores, fazendo um estudo mais aprofundado para saber se esse ativo faz sentido na sua carteira de investimento. E como não podia faltar, vamos fazer aqui a nossa simulação de investimento. Caso você tenha R$5.000 ou R$10.000 para investir nesse fundo imobiliário hoje, quanto você estaria recebendo de dividendos? Os valores de cotação e de dividendo eu já deixei selecionado. Vamos aqui para os primeiros R$5.000 para saber quanto você teria de rendimento. Com R$5.000 você teria um total aí de 627 cotas do CPTS11, que daria um retorno para você de R$ 37,00 mensais e um retorno anual de R$ 451,00, baseado na última entrega que o fundo imobiliário fez. Partindo agora para o patamar de R$10.000, vamos ver quanto você teria de rendimento. Com R$10.000 você teria um total de 1.253 cotas do CPTS11, que daria um retorno mensal para você de R$ 75,00 e um retorno anual de R$ 902,00, investindo R$10.000 no CPTS11. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que nós vimos aí do CPTS11 em relação aos seus indexadores, como o fundo imobiliário está aí em questão de arrecadação, possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para você. Desejo a vocês excelentes investimentos. Agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu. Desejo a vocês também aí uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.